A paz do Senhor, sou Adna Cardoso e hoje na série Mulheres da Bíblia da Congregação Cidade Esperança, nós vamos estar falando um pouco sobre Abigail, essa grande mulher da Bíblia, mulher sábia, que se destacou pela sua sabedoria. Abigail, uma mulher apaziguadora que amava ao Senhor. E o que é a sabedoria senão a habilidade de fazer a coisa certa, no momento certo, considerando todas as suas consequências? E Abigail foi essa grande mulher. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre ela. Na Bíblia Sagrada, no 1 Samuel capítulo 25, no livro de 1 Samuel capítulo 25, vai contar um pouco dessa história, né? Lá fala sobre a morte de Saul, fala sobre Nabal, que era o esposo de Abigail, e fala sobre Abigail e sobre Davi. Como que relata essa história, né? Davi estava vivendo um momento de fuga, né? Fugindo de Saul, que queria matá-lo. E junto com eles tinha alguns homens, né? Aliás, muitos homens, né? E eles estavam ali pela região do Carmelo, e Nabal também estava por ali. E no período Davi ficou sabendo que Nabal estava no período de tosquiar as ovelhas, ou seja, uma grande festa. Era uma festa que acontecia, né? É como se fosse o churrasco de hoje, estava tendo uma grande festa na casa de Nabal. E Davi pede para os seus homens, alguns dos seus homens, irem a Nabal, pedir para ele uma comida, né, um mantimento para o grupo de Davi, né, porque lá ia ter muita comida mesmo. E Davi lembra que eles protegiam o rebanho de Nabal, os pastores de Nabal naquela região. Então, assim, no mínimo Nabal teria a consideração de enviar para ele também mantimentos. E assim os homens fizeram. Foram até Nabal, mas a Bíblia relata que Nabal era um homem rude e maligno de obras. Ou seja, Nabal era um bruto, era um grosseirão. Atualmente nós diríamos dizer que aquele homem é muito grosseiro. E assim os homens de Davi foram até Nabal, né? Tá aqui no versículo 9 do capítulo 25 de 1 Samuel, fala: e quando chegaram os criados de Davi, disseram a Nabal todas as palavras que Davi tinha dito, né, que eram para eles lembrar a Nabal que eles já tinham feito por Nabal e pela sua propriedade, pelos seus bens. A Bíblia fala que ele era um homem muito rico, né, Nabal. E aí eles lembram, né, eles falam: chegam os criados de Davi, disseram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e se calaram. Davi queria lembrar do favor, né, considerando que ele e os seus homens, algumas vezes, já tinham protegido os grandes rebanhos de Nabal e não impedia que os bandidos atacassem os rebanhos dele. Mas aí o que Nabal responde a esses criados? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Existem muitos servos hoje que fogem dos seus senhores. Ou seja, Nabal sabia que Davi estava fugindo de Saul, mas ele compara a Davi a qualquer servo, como se ele não o conhecesse, desdenha da pessoa de Davi. E não manda os mantimentos. Ou seja, o problema de Nabal, além da sua grosseria, de ser maligno de obras, ele era miserável, avarento. Não tinha consideração de doar aquilo que ele tinha, porque ele tinha abundância. E se estava havendo uma festa ali, tinha muita comida. Ele poderia ter separado um pouco e mandado, ou mesmo muito. Mas Nabal, grosseiramente, não atende o pedido de Davi, e ainda desdenha dele. E aí os servos de Davi voltam até Davi e contam o que aconteceram, né? E ele ainda diz assim: tenho eu tomar agora o meu pão, a minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores a dar a esses homens que eu nem sei de onde vêm? E retornaram os criados de Davi, voltando pelo seu caminho e chegando, disseram todas essas palavras a Davi. Ou seja, Nabal não ia lhe dar nada. Olha, Davi, Nabal não mandou nada. E ele diz que nem sabe quem é você. Porém, Nabal sabia quem era Davi. Ele cita até o nome do seu pai, filho de Jessé. Então Davi disse aos seus homens: cinja cada um a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens. Davi, quando recebe essa notícia, se ira. Engraçado, amados, que o mesmo Davi, que já tinha deixado Saul, seu inimigo declarado, porque Saul vivia perseguindo a Davi para matá-lo. Tanto que Davi fugia de Saul. Uma certa vez, Deus permitiu que Davi encontrasse Saul dormindo. E esse mesmo Davi
disse que não mataria Saul porque não queria tocar no ungido do Senhor. Mesmo ele tendo razão para matá-lo, ele não matou. Mas quando aqueles homens chegam a Davi e diz que Nabal não mandou nada, ainda desdenhou dele, Davi se ira. E o que ele diz? Cinjam as suas espadas, porque nós vamos lá e vamos matar todos, Nabal e todos que estiverem lá. E aí, eles foram, né? E aí, só que lá na casa de Nabal, um dos criados ouviu toda essa história e viu e lembrou de alguém que poderia ir lá e resolver a situação, que era quem? Abigail, a esposa de Nabal. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era formosa e inteligente. Se esse criado teve a iniciativa de ir até Abigail contar o que aconteceu e o que aconteceria, é porque Abigail, com certeza casada com esse homem rude e grosso, mas já teria vivido outros momentos delicados, porque a pessoa tola sempre se mete em confusão. E aquele criado sabia que ali tinha uma mulher que poderia fazer a coisa certa, da forma certa, com a habilidade certa. E ele se lembrou de Abigail. E Abigail, mesmo casada com Nabal, aquele homem rude e grosso, ela era uma mulher diferenciada. Ela tinha sabedoria e ela era uma mulher alegre. Ela não permitiu que a grosseria do seu marido mudasse o coração dela. O nome de Abigail significa: meu pai é a minha alegria. Às vezes nós deixamos que o comportamento do outro interfira na minha forma de agir. Eu sou assim porque ele é assado. Mas Abigail não. Ela era casada com um homem grosso, rude, mas ela era uma mulher que ouvia as pessoas e que sabia o que fazer na hora certa. E era uma mulher alegre, que o seu próprio nome diz: meu pai é a minha alegria. Então, amadas, ela foi inteligente e prudente, ouviu aquela história, né? O criado falou: olha, os homens de Davi vieram aqui pedir mantimentos, e esse seu marido, que é grosso, rude, ele não mandou. Mas os homens de Davi, eles sempre nos protegeram quando nós estamos no campo. Eles sempre protegeram os nossos rebanhos, os nossos pastores. Nunca nos aconteceu porque eles estão lá. E ela, com a sua sabedoria, rapidamente se levantou e agiu. Amadas, não adianta nós termos conhecimento se nós não agirmos com sabedoria. Não é o que nós sabemos, mas o que nós fazemos com o que nós sabemos que faz a diferença na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Então ele lhe disse: eis que Davi mandou mensageiros desde o deserto para que saudasse o nosso homem, e ele os destratou. Isso já deveria ser comum, uma vez que Abigail era casada com um tolo. Então, com certeza, Davi não foi o primeiro que Nabal teria destratado. Mas aqueles homens nos foram muito bons, nunca nos incomodaram, nem nada nos faltou em todo o tempo que conversamos com ele, enquanto estivemos no campo. Foram-nos por muro de dia e de noite, todos os dias que estivemos com ele apacentando as ovelhas. Ou seja, Davi fez o bem para Nabal, mas recebeu em troca o mal, né? Quantas vezes nós fazemos o bem para algumas pessoas e elas nos devolvem com o mal? E quando o mal chega por elas, a gente fica tão indignado, querendo a vingança, querendo resolver com a força do nosso próprio braço. E assim Davi, aquele homem que outrora já tinha deixado seu inimigo declarado escapar, agora queria matar o tolo Nabal. E o que aconteceu? E aí, então, no versículo 18 diz: então Abigail rapidamente tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de grão de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas e 200 pastas de figos secos, e os carregou em jumento. Ou seja, Abigail era uma mulher preparada. Rapidamente ela pegou toda aquela comida, pão, uva, pasta de figo, ovelha, ou seja, ela levou o almoço, a janta e até a sobremesa para o povo de Davi. Colocou no jumento, montou no jumento e disse a seus criados: ide adiante de mim, que eu vos seguirei de perto e não vou falar nada ao meu marido Nabal. Aqui, amadas, Abigail nos dá uma grande lição. Na hora do conflito, não adianta a gente se levantar para brigar, para dizer que ele estava errado, para dizer que ele fez errado, não.
Nós temos que saber agir da forma certa, no momento certo, com as palavras certas, considerando a longo prazo as nossas ações. Isso é a sabedoria. Mas, irmã Adna, como ter sabedoria? A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá deliberadamente. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou dar sabedoria para esse ou para aquele. Ele dá para quem pede. E a própria Bíblia também nos diz que a sabedoria é saúde para os nossos ossos e graça para a nossa vida. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas o que Abigail fez primeiro? Ela ouviu o problema. E ao ouvir o problema, ela se levantou para resolver o problema. Porque mulher foi feita para resolver problemas e não para causar problemas. Ela poderia, com toda a razão, se levantar e dizer: tomara que ele venha matar mesmo Nabal, porque ele é um tolo e eu não aguento mais esse homem. Ela poderia dizer: agora Deus vai fazer o que tem que fazer, vai me livrar desse tolo. Não. Ela pensou na sua casa, no seu marido também, porque iria livrá-lo. E agiu prudentemente. Era uma mulher inteligente e prudente, que soube ouvir, identificou o problema e soube agir da forma correta. O que ela fez? E aí lá vem Davi. E ela sentou-se sobre um jumento, desceu por uma parte secreta do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro dela. E ela foi ao encontro deles. E no 21 diz assim: Davi havia dito: certamente em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, sem que nada lhe tenha faltado de tudo que é dele, e ele me pagou o mal por bem. Davi tinha recebido a notícia, tinha ficado irado, e ainda vinha pensando, amados, porque quando o problema chega, a afronta chega, a gente fica pensando, quanto mais você pensa, mais raiva você vai ficando. Você vai alimentando aquele sentimento de ira, de revolta, de vingança. E Davi ainda vinha pensando: mas gente, tanto que eu fiz bem por ele. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim que você se gasta, se doa, ajuda e a pessoa vem e lhe devolve com o mal. E aí você coloca na sua mente, fica pensando naquilo dia após dia. E a amargura, a ira, a zanga vai crescendo no seu coração. E assim aconteceu com Davi. E ele pensando: mas ele me pagou mal por mal. Mas assim faça Deus e assim acrescente os inimigos de amanhã. De daqui até amanhã não deixarei de nada do que for dele, nem mesmo o menino. Davi estava decidido a ir lá e se vingar. E iria matar até os meninos, as crianças. E aqui eu abro um parêntese. A insensatez de um homem ou de uma mulher, não falando só de homem agora, a loucura de um homem e de uma mulher pode prejudicar até as crianças. Quantas de nós estamos sendo tolas e colocando os nossos filhos, a nossa descendência em perigo? Quantos homens e mulheres, pela sua falta de sabedoria, estão matando as suas crianças, não digo não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, pela sua falta de sabedoria? Porque nós sabemos que uma criança, quando se mata uma criança, você está matando sonhos, projetos. Você pode estar matando um grande homem, uma grande mulher, que vai fazer a diferença na terra. Então, a falta de sabedoria, ela pode acabar com toda uma geração. Quantos de nós estamos fazendo isso sem sabedoria? Não nos preocupando com o que pode acontecer com os nossos filhos. Às vezes você não mata fisicamente seu filho, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, quando você não se preocupa com o que você fala e com o que você faz. Assim aconteceu com Nabal. Ele simplesmente desdenhou de um homem e o homem se levantou para matar a ele e todos da sua casa. Muito cuidado com as nossas crianças, porque a sua falta de sabedoria pode matar toda uma geração. Então lá vem Davi muito zangado e pensando, repensando, e a ira crescendo no seu coração, e ele estava decidido. Mas o Senhor é tão bom e tem um plano tão perfeito, nosso Deus, o Deus de Abigail, que Abigail se encontra com esse povo, com Davi e os seus homens. E quando Abigail viu Davi, apressou-se, desmontou do jumento e, prostrando-se diante de Davi, sobre o seu rosto inclinou-se à terra. Amadas,
A primeira coisa que Abigail fez, amados, diante de Davi, que está virado, zangado, querendo matar todo mundo, foi se humilhar, foi se prostrar, foi descer no pó. Muitas vezes nós estamos aí cheios da razão, porque nós estamos convivendo com um Nabal, mas a gente não quer descer no pó diante de Deus. Nós queremos apenas que Deus mate o Nabal, mas não se humilha, não intervém, não intercede, porque Abigail ali, amadas, ela foi uma intercessora entre a fúria de Davi e a tolice de Nabal. Qual o seu papel diante da fúria do seu inimigo? Qual o seu papel diante da tolice de quem está ao seu lado? Interceder, se humilhando. Ela se ajoelhou, se prostrou com o rosto na terra e se lançou a seus pés e disse: ah, meu Senhor, seja sobre mim essa transgressão, mas te rogo que deixes falar aos teus ouvidos e ouça as palavras de tua serva. Ela já se coloca ali como serva, pedindo para ele pelo menos ouvi-la, dar o direito de ouvir o que ela tem a dizer, e já assume a culpa. Coloca sobre mim a culpa, eu não estava lá. E ela diz: não põe agora, o meu Senhor, o coração naquele homem brusco. Ele se chama Nabal e a loucura está com ele, mas eu, tua serva, não vi os criados do meu Senhor, os quais tu enviaste. Abigail não chega ali dizendo: Davi, eu nem te conto, aquele homem é um tormento, vai lá mesmo e mata tudo. Ela não chega dizendo que ele é o pior homem da terra, não, simplesmente. Ela diz que ele é louco, mas ela assume a culpa, ela se humilha, ela intercede por ele. Ela não chega ali usando da sua beleza, porque a própria Bíblia afirma que ela era formosa, para seduzir a Davi, que também era homem. Ela não usa a sua beleza, a sua formosura para conquistar o que queria. Ela usa a sua humildade, porque é uma mulher sábia. Além de saber ouvir e ver a situação para resolver, ela também se humilha, ela é humilde diante do Senhor. E ela diz: agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor tem te impedido de derramar sangue, de te vingar por tua própria mão. Sejam, pois, como Nabal, os teus inimigos, todos os que procuram o mal contra o meu Senhor. Ela já começa dizendo quem é o Deus de Davi, porque ela não conhecia apenas Davi, mas ela conhecia o Deus de Davi. E ela diz: olha, foi o próprio Deus que me colocou aqui para que o Senhor não suje as suas mãos com sangue, com esse homem tolo. E agora este presente é o que a tua serva trouxe para o meu Senhor. Seja dado aos criados que seguem ao meu Senhor. Aí ela diz, assume a culpa, fala para ele: olha, Deus me mandou aqui para você não sujar as suas mãos com esse tolo. E eu ainda trouxe o presente para você e para os seus criados. E muito presente, né? E eu te rogo que perdoes a tua serva esta ofensa, pois o Senhor certamente fará com que a casa de meu Senhor seja firme, porquanto meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e o mal não se tem achado em ti nos teus dias. Ela diz ali que Deus está protegendo Davi, e que ela sabe que Davi serve ao Senhor, e que Deus tem livrado ele de sujar as mãos, e que ali seria mais uma oportunidade de Deus guardar Davi de sujar as mãos com um homem que ele não precisava sujar. E Davi, aquela ação de Abigail, aplaca a ira de Davi. Já amansou a fera. Aquilo que Nabal fez, provocando a ira de Davi, Abigail vem agindo prudentemente, com sabedoria, com humildade, e amansa o coração de Davi. E o que Davi diz? E ela ainda continua dizendo: se alguém se levantar para te perseguir e atentar contra a tua vida, a alma de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Ou seja, mesmo que alguém te alcançar e te perseguir, e mesmo que te mate, Davi, mas você vai ser considerado um homem que serve a Deus, um homem diferenciado. E ele arrojará ao longe a vida dos teus inimigos como no meio do côvado de uma funda. Ou seja, Deus é por ti, Davi. Ela só lembrou Davi que ele tinha um Deus que poderia pelejar por ele e agir contra os inimigos, que Davi não precisava agir com as próprias mãos para resolver aquela questão. Quantas de nós queremos ajudar ao Senhor, né, amadas? Quantas de nós queremos dizer para Deus
como deve fazer, ou queremos agir com a força do nosso próprio braço. Queremos resolver a situação na força. Mas o salmista, ele nos diz assim, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós temos que saber que no meio da adversidade, no meio de uma possível guerra, quem vai guerrear por nós é o Senhor. Quem vai fazer a vingança por nós é o Senhor. E mesmo que alguém tenha te afrontado, tenha pago mal por o bem tenha pago com mal o bem que você fez, saiba que o Senhor vai guerrear por ti. Não precisa você agir. Não precisa você dizer, não falo mais, não ajudo mais, não faço isso, vou lá, às vezes você não pode matar fisicamente, mas você fica indiferente a essa pessoa, você coloca ela na geladeira, né? Você diz assim, eu vou dar um gelo, porque não só sabe querer o bem, mas na hora não me dá nada, me trata só com mal. Nós queremos agir com a nossa própria força. Mas aqui a Abigail está dizendo, ei, você tem um Deus que guerreia por ti. Não suja as suas mãos, não te preocupas. E hoje o Senhor tem esse recado para você também, mulher. Se alguém está te pagando o bem com o mal, não te preocupes, não queira matá-lo, não precisa desdenhá-lo também, não precisa ser indiferente, não precisa dar gelo. Continue fazendo bem, porque Deus está vendo todas as coisas. E ela diz, acontecerá que quando o Senhor fizer com o meu Senhor todo o bem que tem falado de ti e te estabelecer para que sejas príncipe sobre Israel. Abigail sabia que Davi já tinha sido ungido e que ele seria o rei de Israel. Então, meu Senhor, não te será isto por tropeço, nem por confusão no coração, que tenhas derramado sangue sem causa, ou que o meu Senhor tenha se vingado a si mesmo. E quando, pois, o Senhor tiver feito bem ao meu Senhor, lembra-se então da tua serva. Ela lembra Davi o que ele já sabia, meus amados, que Deus era com ele. Mas no momento da ira, Davi estava tão zangado, ele queria ir lá e matar todo mundo, e ela lembra, e ela diz, mas quando o Senhor estiver bem, lembra-te da tua serva. Ela foi muito sábia, muito inteligente, colocou o conhecimento que ela tinha. Olha que ela já sabia quem era Davi, quem era o Deus de Davi, e ela usou esse conhecimento e falou a palavra certa. Isso é sabedoria, amados. E se você não tem essa capacidade, se você não se considera capaz, não se considera sábio, peça a Deus, que Ele vai dar para você essa sabedoria. Então Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te enviou hoje para vires ao meu encontro. Foi como se Davi abrisse os olhos naquele momento. E viu que era o próprio Deus que mandou Abigail ali. Davi vê a mão de Deus no pedido daquela mulher. E bendito seja o teu conselho, bendita tu, pois tem me pedido hoje de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Porque vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, pois se tu não tivesse te apressado em vir ao meu encontro até a luz da manhã, não ficaria Nabal nem mesmo um menino. Ou seja, todos os homens que estariam com Nabal seriam mortos. E olha que eles estavam lá num grande banquete, amados. Com certeza tinha muita gente lá, estava tendo uma festa e Davi ia chegar e acabar com tudo. Mas a Abigail, a intercessora, a mulher sábia, mulher que soube usar o seu conhecimento com sabedoria, foi até o encontro de Davi e aplacou, né? Diminuiu, fez que Davi abrisse os olhos e visse diferente. E recebeu Davi da sua mão o que havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa e veja que tenho dado ouvidos à tua voz e te tenho respeitado. Amadas, quando nós agimos com sabedoria, fazendo a coisa certa, na hora certa, da forma certa, as pessoas vão nos respeitar. Porque elas conseguem identificar ali você sendo um instrumento de Deus na vida delas. Nós somos mulheres para sabermos levar a palavra certa no momento da ira. Nós não somos aquela que incendeia, que bota fogo na lenha para fazer confusão, não. A gente chega com a palavra de paz, apaziguadora. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra de bênção aplaca, né? Diminui. A boa palavra acaba toda a contenda. Então nós temos que ter essa palavra de graça e de sabedoria. E Abigail vindo a Nabal. Então Abigail ali, amadas, ela foi elogiada pelo Davi, né? Bendita és tu. Porque a sabedoria, amada, ela trouxe para a vida de Abigail, a gente poderia listar 3 coisas. Ela trouxe elogio para a vida de Abigail, ela trouxe livramento e ela trouxe honra.
Quando nós agimos com sabedoria, tudo isso acontece na nossa vida. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábia? Tema ao Senhor. Conheça esse Deus. Conheça e prossiga em conhecer a este Deus. Então ali Abigail foi louvada, recebeu o elogio, ela volta para casa e o que acontece em casa? Primeiro, Davi desiste do plano de matar todo mundo, já era um grande livramento. A sua casa já estava livre do perigo e a mulher sabe onde ela está. Ela consegue mudar a situação para que o perigo vá embora. E logo, Abigail vindo a Nabal, eis que ele tinha um banquete em sua casa, como banquete de rei, ou seja, tinha muita comida, muita bebida, ele tinha muita provisão. Ele não mandou para Davi simplesmente porque ele era ruim mesmo. E estava alegre o coração de Nabal e já estava muito bêbado, por isso ela não lhe declarou nem pouco nem muito, até que viesse o dia seguinte. Abigail chega em casa e percebe que o marido está bêbado, embriagado, na festa, lá com a cara cheia de vinho. Ela vai falar o que para Nabal, amados? Ela não vai ser aquela mulher rixosa que a Bíblia fala, que fica falando que é melhor morar numa casa com goteira que morar com uma mulher assim. Ela tinha sabedoria. Ela olha para Nabal, vê que ele está bêbado, ela não diz nem nada, nem pouco nem muito. A Bíblia enfatiza essa expressão. Ela não fala nem pouco nem muito. Ela não deu aquela virada de olho para o Nabal. Ela não disse, olha, depois a gente conversa. Ela não disse nada, mas ela só olhou, viu que não era o momento, não era a hora certa e simplesmente não falou nada, né? E aí, mas pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher referiu-lhe aquelas coisas. Ele paralisou o coração e ficou ele como pedra. Isso significa, amadas, que tem a hora certa de falar, né? Não é porque você está com a razão que você pode sair falando o que quer, quando quer, na hora que quer, não. Tem um momento certo. Ela esperou Nabal, ficou bom, ficou livre do vinho. E ela falou, olha, sabe o que aconteceu, Nabal? Você desdenhou de Davi, ele vinha aqui matar todo mundo, mas eu fui lá, levei mantimento, conversei com ele, está tudo resolvido. E o que acontece? A Bíblia fala? E o coração de Nabal lhe paralisou e ficou ele como pedra. E passado 10 dias o Senhor feriu a Nabal e este morreu. Olha o que Deus faz na vida do crente, né? A gente usa muito essa expressão hoje. O que Deus faz na vida da mulher sábia? Primeiro ela recebe os elogios de Davi. Que serva, bendita és tu, mulher. Vai em paz que eu não vou mais fazer o que eu tinha que fazer, não. Depois Davi fala para ela que ela tá liberta, que ela foi liberta daquele momento de guerra, de morte na sua casa. Livrou a casa dela de morte, um grande livramento. Aí ela volta para casa, conta para Nabal, passa 10 dias, o próprio Deus, amados. Não foi Davi que foi lá sujar de mão de sangue. Não foi Abigail que disse, tu tem que morrer, eu oro para que tu morrer, como muitas mulheres fazem hoje. Eu quero a morte dele. Não, ela simplesmente contou o que aconteceu. E Deus, o próprio Deus, agiu na vida dela e deu um livramento para ela. Porque 10 dias depois, ela não era mais uma mulher casada com Nabal. Ela era uma mulher viúva. O próprio Deus tirou a vida daquele que afrontou a Davi. E aí você vê que a sabedoria, ela traz isso. Elogios, livramento e honra. E aí o que acontece? E logo que Davi ouviu que Nabal morreu, o que ele disse? Bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal. E além de julgar, preservou do mal a seu servo. Ou seja, Deus usou Abigail para fazer isso e livrou Davi de sujar as mãos de sangue, de fazer, né, de se vingar com as suas próprias mãos. E o Senhor fez tornar a malícia de Nabal sobre a sua própria cabeça. Amados, nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos agir com a nossa razão, não precisamos agir com os sentimentos. A mulher sábia, ela não é guiada pelos seus sentimentos, ela é guiada pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a fonte de sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria como nós buscamos tesouros escondidos. Porque ela é saúde
para a nossa vida e gozo para a nossa alma. Então Davi reconhece ali que foi o próprio Deus que fez a vingança e tirou Nabal. E aí Davi faz o quê? Lembra de Abigail, aquela mulher que tem uma atitude de sabedoria. Que mulher sábia, que mulher prudente, que mulher bacana. E que mulher bonita, né, amados? A Bíblia diz que ela era bonita. E aí Davi envia os seus criados para falar com Abigail e dizer: Davi enviou-nos a ti para tomar por sua mulher. Olha, então ela se levantou. Olha, Abigail era uma mulher de atitude, amados. Não ficava, não sei se vou, não sei se não vou, será se é isso, será se é aquilo. Não, ela sabia o que fazer e como fazer. A Bíblia diz que ela se levantou, inclinou o rosto em terra novamente, se humilhou novamente. E disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada, que lave os pés dos servos do meu senhor. E levantou-se logo Abigail com as 5 criadas que a seguiam, montou no jumento e seguiu os mensageiros de Davi, e foi a sua mulher. E aqui Abigail é honrada. Passa de esposa do tolo para a esposa de Davi, o rei, que seria o rei de Israel. Então, queridas, a sabedoria, quais as bênçãos da sabedoria na vida da gente? Além de todos os benefícios que a Bíblia relata, no livro de Provérbios você pode ler Provérbios. Eu te desafio, mulher, neste mês de março, a você ler o livro de Provérbios, que é o livro que fala sobre a sabedoria. A sabedoria trouxe para Abigail elogios, louvor, né? Elogios, livramento e honra. Quer ser honrada? Seja sábia. Quer receber elogios? Seja sábia, haja com sabedoria. Quer receber livramento de Deus? Seja sábia. Nós não temos outra opção a não ser agir prudentemente com sabedoria. Então Abigail era uma mulher que sabia ouvir, que sabia ser humilde, soube se humilhar, soube descer e dizer: põe a culpa sobre mim, porque esse homem é um tolo, não espera muita coisa não. Ele já é um tolo, mas eu estou aqui para interceder, para aplacar a fúria de Davi contra a casa de Abigail. E pela sua atitude de sabedoria, ela livrou a sua vida, livrou toda a sua casa. Porque, como eu falei durante a minha fala, a atitude de uma pessoa insensata, ela pode prejudicar toda uma geração. Mas a atitude de uma pessoa sábia, ela livra toda uma geração. Ela é capaz de livrar toda uma casa, toda uma descendência. Basta nós decidirmos e buscarmos a sabedoria. Ninguém nasce sábio. Esse aqui nasceu para ser sábio, esse aqui nasceu para ser tolo. Não, amado, você decide o que você quer ser. Se você quer ser tolo, é bem mais fácil. Mas se você quer ser sábio, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a fonte de toda a sabedoria. E nós podemos e devemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. E a todos Ele dá deliberadamente. E quando nós somos sábios, as pessoas que estão ao nosso redor vão ser alcançadas, vão ser beneficiadas e vão identificar em você a sabedoria que vem do próprio Deus. E através da sabedoria você vai receber elogios, você vai receber livramento e você vai ser honrada. Se você deseja ser honrada e receber livramento e ser elogiada, seja sábia. Nós temos essa receita. E nesse mês, que é o mês das mulheres, eu quero parabenizar você, mulher. E quero dizer para você que você se propõe a cumprir o propósito para o qual Deus criou você, ser mulher feminina. E Deus nos criou para solucionar problemas, não para causar problemas, não para criar problemas. E Satanás, ao longo da história, tem tentado colocar nas mentes das mulheres que ser mulher é um fardo, que ser mulher é ruim, que ser mulher é pesado demais. Mas Deus, quando nos criou, Ele tinha um propósito para nós, para fazermos a diferença na terra. Deus tem um propósito com você, mulher, e Ele quer que você tenha prazer em ser mulher, em usar a sua sabedoria para abençoar outras mulheres, outras vidas, outras pessoas. E que na sua casa você seja a pessoa que, quando o problema aparecer, as pessoas queiram correr para você para contar o problema, porque vão saber que você vai saber solucionar. Então está nas nossas mãos.
Decida pela sabedoria. Escolha viver e obedecer a palavra do Senhor. Porque com certeza você vai receber muitos frutos. Tanto aqui nessa terra, quanto nós chegarmos lá no céu. E eu desejo a você um feliz Dia da Mulher, um feliz mês da mulher, né? Que Deus continue abençoando a sua vida com toda sorte de bênção, graça e sabedoria para você. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.